Boa tarde, pessoal. Hoje, dando continuidade ao nosso primeiro assunto de história, na aula passada nós falamos sobre é, a crise do sistema feudal, né, e o processo de centralização do poder, constituindo os estados, né, os países que nós conhecemos hoje. E nesse processo nasce o Estado moderno, né, falamos das principais características do Estado moderno, como a autonomia do governante, né, perante as interferências externas. A, a outra característica é a unificação do sistema tributário, né, leis nacionais, criação e manutenção de exércitos, de impostos, né, são as características dos estados nacionais. Ainda na aula anterior, nós falamos sobre a unificação, né, primeira que aconteceu na Península Ibérica, formando os países de Portugal e Espanha. Hoje falaremos sobre a unificação da França, né, a centralização do poder na França, na Inglaterra e outras partes da Europa que não houve essa centralização do poder, como na Península Itálica e nos territórios da Germânia, né, onde hoje é a Alemanha, que nesse período não houve essa centralização de poder. Mas primeiro vamos falar da centralização na Itália e na Itália não, desculpa, na França e na Inglaterra, né? Então vamos ver como se deu esse processo de centralização na França, né? O processo na França ele começou ainda lá no século XII, quando o rei Felipe Augusto ele unificou. Quais foram as primeiras medidas no território francês de centralização do poder? O rei ele unificou a moeda em todo o território, ou seja, os feudos que tinham moedas diferentes, essas moedas deixaram de existir e o rei impôs uma moeda que valia em todo o território francês. Iniciou a formação de um exército nacional, um exército que fosse gerido ali pela monarquia, né, que até então o exército ele era fragmentado, onde cada senhor feudal ele tinha o controle sobre o seu grupo de guerreiros. Então aí houve essa centralização do exército, né, para a formação de um exército nacional, e outras medidas que favoreceram a burguesia no desenvolvimento do comércio, né, em detrimento da nobreza feudal. As pessoas que sucederam o Felipe Augusto no trono, eles adotaram outras medidas também que favoreceram esse processo de fortalecimento do Estado, de centralização do Estado francês, como por exemplo fortalecer a burocracia do Estado, ou seja, criar normas, leis, né, impostos, né, impostos e tributos a todos os grupos sociais, né, até então igreja e nobres eram isentos, né, eles começam a criar para esses outros grupos, incluindo a igreja, e vai aumentar o número de soldados no exército. Aí um outro processo que vai contribuir para o processo de centralização, um outro fenômeno que vai contribuir para o processo de centralização do Estado francês é a Guerra dos 100 Anos. Né, como é que aconteceu essa guerra? O rei Carlos IV da França ele morreu sem deixar herdeiros para o trono, né, um herdeiro direto. E aí o rei inglês, né, ele acabou que era o Eduardo III, né, ele acabou se proclamando o rei da França e da Inglaterra, ou seja, um processo, ele queria unificar a França e a Inglaterra e ele sozinho ser o rei. E aí, isso no ano de 1337, e isso fez com que iniciasse uma guerra que se estendeu por mais de um século, ou seja, mais de 100 anos, por isso que ficou conhecido como Guerra dos 100 Anos. Né, essa guerra aconteceu entre os anos de 1337 até 1453. Né. É claro que não foi ali um período constante, todos os dias tendo guerras, foi interrompido por períodos de trégua, né, e recuo de ambas as partes, e essa guerra acaba em 1453 com a vitória da França. E de que forma que essa guerra ela contribui para a centralização do poder, porque os conflitos ele acabou distribuindo os campos cultiváveis, né, os lugares que
as pessoas plantavam, e deixou milhares de mortos, tanto na Inglaterra tanto para a Inglaterra quanto para a França. E aí, para lidar com essa situação de instabilidade, porque no momento de dificuldade, as pessoas, né, os senhores feudais, para manter os seus domínios, e evitar, por exemplo, a rebelião dos camponeses pobres, né, porque começa a passar fome por conta os campos, né, as lavouras deles tinham sido perdidas, eram ali constantemente perdidas por conta da guerra. E aí os senhores feudais vão recorrer ao poder do rei e dos exércitos, né, para manter os seus domínios. E ali isso vai contribuir para uma centralização, né, uma consolidação da monarquia nacional francesa. Então, o período de centralização do poder na França, ele começa com aquelas primeiras medidas tomadas ali por volta do século XII, e a Guerra dos 100 Anos ela vai contribuir ainda mais para que os senhores feudais se recorressem ao poder dos reis e dos exércitos, do rei, né, para assegurar os seus domínios e assim contribuir ainda mais para o processo de centralização da monarquia francesa. Já no caso da Inglaterra, né, a centralização monárquica ela começa também lá por volta do século XII, quando algumas medidas elas vão sendo tomadas pelos reis para enfraquecer o poder da nobreza, né, como por exemplo os reis estabeleceram os tribunais reais, né, que enfraqueceu o poder judicial da nobreza. Mas chega um momento que o rei João I ele instituiu uma série de impostos para que a nobreza pagasse. A nobreza ela era isenta de pagar imposto. E aí quando ele vai colocando esses impostos para a nobreza pagar, a nobreza ela reagiu, né, e começa um conflito entre a nobreza e o rei. O rei foi derrotado e a nobreza fez com que ele assinasse um documento que ficou conhecido como Carta Magna. Esse documento ele estabelecia uma série de limites para o poder do rei, né? E essa Carta Magna ela vai contribuir para o surgimento de um grupo, né, que a gente vai ver aqui, que a carta ela reconhecia como ela passou a ser reconhecida como um dos principais documentos legais, né, que registra a garantia de liberdades universais até hoje, né? O primeiro documento que começa a buscar por essa liberdade do cidadão. Ela inspirou depois a formação de constituições, né, tanto a Constituição inglesa, que nasce a partir dessa Carta Magna, quanto de constituições que foram surgindo em outros países e depois em outras partes do mundo. O que previa essa Carta Magna? A organização de uma Assembleia de Nobres. Olha aqui, essa carta ela faz surgir o parlamento, né, um grupo de pessoas ali que vão decidir, né, algumas medidas do Estado, né? Então, essa organização de uma Assembleia de Nobres e Clérigos, olha, a nobreza e a igreja juntas, essa Assembleia ela decidiria, entre outras medidas, sobre aumento de impostos, ou seja, o rei, para aumentar impostos, tinha que consultar esse grupo de pessoas, aí daí o surgimento dessa Assembleia. Também ela buscava impedir que qualquer pessoa fosse presa sem ter sido julgada, né? Além de garantir o direito de propriedade. Então, é uma forma, veja que lá atrás o rei ele tomou o poder da mão da nobreza, centralizou o poder em suas mãos, mas quando ele começa a usar esse poder de forma desenfreada, com um aumento constante de impostos, e começa a dificultar a vida da nobreza, a nobreza se une e força o rei, né, primeiro tem uma guerra e tal, mas força o rei a assinar um documento onde os poderes dele eram limitados, e aí estava surgindo o parlamento, de forma que o absolutismo não foi durante muito tempo presente na Inglaterra. Com o surgimento aí do parlamento, já através da Carta Magna, os poderes do rei foram limitados. E aí, em 1431, com a separação do parlamento entre Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns, a Câmara dos Lordes ficava aquelas pessoas tradicionais, da nobreza e do clero, e a Câmara dos Comuns, a burguesia, por exemplo, entrando nesse espaço. Aí a burguesia ganha espaço, junto também do clero e da nobreza, nas decisões políticas da Inglaterra.
E aí, dentro desse contexto, duas famílias inglesas, ela, ao longo ali, por conta dos custos financeiros da Guerra dos 100 Anos, né, precisar de muito dinheiro, e há uma desestabilização da coroa inglesa, né, ao longo dessa guerra. E aí, duas famílias, ali, depois do final da Guerra dos 100 Anos, duas famílias inglesas, a família de Lancaster e York, passaram a disputar o trono, e aconteceu uma série de conflitos internos na Inglaterra que ficou conhecido como a Guerra das Duas Rosas. Ao longo da guerra, ela vai transcorrer uma série de violências, né, de grandes violências, e onde muitas pessoas foram mortas, e cidades e aldeias inteiramente destruídas. A burguesia acaba apoiando a família Lancaster, e o Henrique Tudor, que acabou assumindo em 1485 o trono inglês como Henrique VII, e aí acaba o conflito, né, e há um processo aí de organização da casa, de onde o rei fez uma certa centralização do poder, né, que a gente viu que tinha sido interrompido esse processo com a Carta Magna, mas mesmo assim, nesse momento, o rei não consegue ter totalmente o poder nas suas mãos. O parlamento continuou forte na Inglaterra. Já nas outras partes da Europa, como na Península Itálica e nas terras germânicas, que a gente vai ver depois o Sacro Império Romano Germânico, não houve uma centralização de poder, né? No caso da Península Itálica, as cidades elas acabaram formando unidades administrativas independentes, as chamadas cidades-estado, e não passaram por um processo de unificação e consolidação de um Estado nacional, e permaneceu assim fragmentada até o século XIX. Nós vamos estudar o surgimento do Estado Itália e do Estado Alemanha lá no final do século XIX, no 8º ano. Tanto na Itália quanto na região do Sacro Império Romano Germânico, né? Que eu tenho até aqui o mapa aqui dessa região, Península Itálica, e o Sacro Império Romano Germânico teve um período que abrangeu grande parte do território italiano e toda essa área aqui em volta desse círculo vermelho. O Sacro Império Romano Germânico ele foi constituído na região central da Europa, nessa região aqui, em 962, né? E havia aí uma união entre a igreja e nobres, e o Papa João XII, ele coroou o rei da Germânia, que era o Otto I, como um monarca desse império, né? Qual era a ideia? O que pretendia o Papa e esses nobres com isso? Restaurar a grandiosidade romana da antiguidade, né? O Império Romano, que tinha sido aquele império imenso, houve aí esse momento em que a igreja, junto com alguns nobres, quiseram tentar unificar a região, criando um grande império que buscava essa grandeza romana da antiguidade. No início, o império ele estendia o seu domínio desde o Mar do Norte até o Mar Adriático, o Mar Mediterrâneo, né? Toda essa região. Essa região que formou esse império no início estende entre a região que hoje é a Alemanha, a Itália, a Suíça, a Áustria, a República Tcheca, Eslovênia, Holanda, Bulgária, ou Bélgica, desculpa, e Luxemburgo. O problema é que tanto o governo do Otto I e das pessoas que sucederam ele foram governos marcados por medidas que buscavam o Estado controlar a igreja, né, estender o domínio, o controle do Estado sobre a igreja, né? E aí, ao atuar nesse sentido, né, ao mesmo tempo como uma autoridade política e religiosa, porque tinha uma concessão do Papa para isso no início, né, os imperadores eles acabaram provocando uma insatisfação na esfera eclesiástica, que ficou conhecida como a querela das investiduras, que era esse conflito entre igreja
e os imperadores. Por que se deu esse conflito? Com o poder total que o imperador tinha, o imperador Henrique IV, ele passou a exigir que o poder de nomear bispos, né? Poder que era do Papa. E aí há um racha aí entre os imperadores do Sacro Império e a Igreja. Essa situação só foi de conflito entre o Sacro Império e a Igreja só foi solucionada com a Concordata de Worms, que firmada em 1122, onde foi feito um acordo no qual, a hora que fosse nomear um bispo, tanto o Papa quanto o Imperador faria o processo de nomeação. E aí, dessa forma, pôs fim a essa ideia da querela de investiduras. E aí, aos poucos, né, houve uma fragmentação desse império, né, com a independência de diversas regiões, como as cidades comerciais italianas, de Florença, Veneza. E já no final do século XIII, havia mais de 200 principados nessa região, que era o Sacro Império Romano Germânico. E o poder político desses imperadores, desses príncipes locais, eram muito mais influentes do que o poder político do imperador. Ou seja, ao longo do tempo, o imperador ele foi perdendo o poder para esses principados locais, que passaram a existir tanto na região da Germânia quanto na Península Itálica. E quando chega em 1806, foi decretado o fim do Sacro Império, tanto na Itália quanto nos territórios alemães. Só passaram a constituir um único Estado, ou seja, a formação do Estado da Itália, a formação do Estado da Alemanha, no final do século XIX, como eu já tinha dito. Vou deixar as questões aqui abaixo, vocês respondam as questões, essas questões tem no livro, consulte o livro, qualquer dúvida, chame lá no grupo de WhatsApp. Na próxima aula a gente finaliza esse assunto, vamos fazer depois uma correção da atividade e vamos marcar a avaliação. Até a próxima aula.